Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal. Dessa vez é uma forma um pouco diferente através do áudio, né? Geralmente a gente faz o vídeo, hoje a gente está fazendo uma breve leitura e por isso mesmo optei por fazer em áudio. Para situá-los, é uma leitura de um artigo do professor Olavo de Carvalho, do qual eu pretendo fazer uma série de outros vídeos com artigos que sejam, vamos dizer assim, pertinentes aqui ao canal, né? Que tratem de estudo, que tratem de educação, de certa forma de política e cultura, tá certo? Bom, nesse artigo do professor Olavo de Carvalho, de 2006, ele nos apresenta todo um estado de coisas em que o estudante se encontra, né? Da dificuldade do estudante sério, não apenas encontrar território para o seu crescimento individual, mas também conteúdo e, enfim, nos apresenta aqui o motivo das dificuldades, de por que isso acontece. Talvez não apenas no Brasil, mas especificamente no Brasil, esse artigo vai tratar. E o professor também nos dá aqui alguns direcionamentos do que é possível fazer. Então eu peço que vocês ouçam com atenção o áudio, se organizem para poder dar essa atenção durante essa leitura. Não é tão breve, mas eu acho que vale muito a pena. A tragédia do estudante sério no Brasil. Toda semana recebo dezenas de cartas de estudantes que, em busca de alguma formação intelectual, encontraram nas universidades que frequentam apenas propaganda comunista rasteira, porca, subginasiana. Não são, como em geral imaginam, vítimas de puras circunstâncias políticas imediatas. Gemem sobre uma montanha de fatores adversos à inteligência humana, que foram se acumulando no mundo e não só no Brasil ao longo das últimas décadas. Se a primeira metade do século XX trouxe um florescimento intelectual incomum, a segunda foi uma devastação como raramente se viu na história. A queda foi tão profunda que já não se pode medi-la, num panorama inteiramente dominado por charlatães caricatos como Noam Chomsky, Richard Dawkins, Edward Said, Jack Derrida e Julia Kristeva. A época em que floresceram quase que simultaneamente Edmund Husserl, Karl Jaspers, Louis Lavelle, Alfred North Whitehead, Benedetto Croce, Johann Huizinga, Arnold Toynbee, e na literatura Eliot, Yeats, Ezra Pound, Thomas Mann, Franz Kafka, Jacob Wasserman, Robert Musil, Herbert Mann-Brooke, Heimito von Doderer. Já se tornou invisível, inalcançável à imaginação dos homens contemporâneos. Toda comparação é entre alguma coisa e outra coisa. Não se pode comparar tudo com nada. Isso não quer dizer que as fontes do conhecimento tenham secado. Pensadores de grande envergadura, um Eric Voegelin, um Bernard Lonergan, um Xavier Zubiri, sobreviveram à debacle dos anos 1960 e continuaram atuantes. O primeiro até 1985, o segundo até 1984, o terceiro até 1983. Mas seus ensinamentos são ainda a posse exclusiva dos círculos seletos. Não entraram na corrente geral das ideias, nem poderiam entrar sem sujar-se, sem transformar-se em matéria de discussões idiotas como vem acontecendo graças à ascensão política de alguns de seus discípulos, como o infeliz Léo Strauss. Pois a desgraça se deu justamente na corrente geral. O fim da Segunda Guerra Mundial trouxe uma prodigiosa reorganização das bases sociais e econômicas da vida intelectual no mundo. Novas instituições, novas redes de comunicação, novos mecanismos de estocagem e distribuição das informações acadêmicas, novos públicos e, sobretudo, a ampliação inaudita do apoio estatal e privado à cultura e à formação de grandes organismos internacionais como a ONU e a Unesco.
Tudo isso veio junto com o descrédito do marxismo soviético e a profunda mutação interna da militância esquerdista internacional. A essa altura, já plenamente imbuída das duas lições aprendidas na escola de Frankfurt e de George Lukács, mais discretamente de Martin Heidegger. Primeiro, a luta essencial não era propriamente contra o capitalismo, mas contra a civilização ocidental. Segundo, o agente principal do processo era a classe dos intelectuais. Nessas condições, o crescimento fabuloso dos meios de atuação veio junto com o esforço multilateral de apropriação desses meios por parte de grupos militantes bem pouco interessados em compreender o mundo, mas totalmente devotados em transformá-lo. A redução drástica da atividade intelectual ao ativismo político foi a consequência desejada e planejada dessa operação, realizada em escala mundial a partir dos anos 1960. Não que o fenômeno fosse totalmente desconhecido antes disso. Um vasto ensaio geral já vinha sendo realizado nos Estados Unidos desde a década de 30, pelo menos, através das grandes fundações, entre aspas, não lucrativas, que descobriram seu poder de orientar e manipular a seu bel prazer a atividade intelectual, científica e educacional, mediante a simples seleção ideologicamente orientada dos destinatários de suas verbas bilionárias. Em 1954, uma comissão de investigações do Congresso americano já havia descoberto que fundações como a Rockefeller, Carnegie e Ford exerciam um controle indevido sobre as universidades, as instituições de pesquisa e a cultura em geral, orientando-as num sentido francamente anti-americano, anticristão e até anticapitalista. Não me perguntem pela milésima vez com que interesse os grandes capitalistas podem agir contra o capitalismo. A explicação está resumida em meu site. Inevitavelmente, a influência exercida por essas organizações não constitui só em introduzir uma determinada cor política na produção cultural, mas em alterá-la e corrompê-la até as raízes, subordinando aos objetivos políticos e publicitários visados todas as exigências de honestidade, veracidade e rigor. Sem essa interferência, fraudes cabeludas como o relatório Kinsey ou a pseudoantropologia de Margaret Mead jamais teriam conseguido impor-se ao meio acadêmico e à mídia cultural como produtos respeitáveis de uma atividade científica normal. A comissão foi alvo de ataques virulentos de toda a grande mídia, e seu trabalho acabou por ser esquecido, mas ainda é uma das melhores fontes de consulta sobre a instrumentalização política da cultura. Na verdade, sem ele não se pode compreender nada do que se passou em seguida, pois o que se passou foi que o experimento tentado em escala americana foi ampliado para o mundo todo. A apropriação dos meios de ação cultural pelas organizações militantes e o sacrifício integral da inteligência humana no altar da vontade de poder simplesmente se globalizaram. Recursos incalculavelmente vastos que poderiam ter sido utilizados para o progresso do conhecimento e a melhoria da condição de vida da espécie humana foram assim desperdiçados para sustentar a guerra geral da estupidez militante contra a civilização ocidental que havia gerado esses mesmos recursos. Embora esse processo seja de alcance mundial, é claro que o seu peso se fez sentir mais densamente em países novos do terceiro mundo, onde as criações das épocas anteriores não tinham sido assimiladas com muita profundidade e as raízes da civilização podiam ser mais facilmente cortadas. No Brasil, da década de 60 em diante, o progresso da barbárie foram talvez mais rápidos do que em qualquer outro lugar, destruindo com espantosa facilidade as sementes de cultura que, embora frágeis, vinham dando alguns frutos promissores. A comparação impossível entre as duas épocas que mencionei acima é ainda mais impossível no caso brasileiro.
Na década de 1950, tínhamos vivos e atuantes Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Álvaro Lins, Augusto Meyer, Otto Maria Carpó, Mário Ferreira dos Santos, Vicente Ferreira da Silva, Herberto Salles, Cornélio Pena, Gustavo Corsão, Nelson Rodrigues, Lúcio Cardoso, Heitor Villa-Lobos, Augusto Frederico Schmid. A lista não acaba mais. Hoje, quem representa na mídia a imagem da cultura brasileira? Paulo Coelho, Luiz Fernando Veríssimo, Gilberto Gil, Arnaldo Jabor, Emir Sader, Frei Beto e Leonardo Boff. Perto desses, Chomsky é Aristóteles. É o grau mais alto pelo qual se medem. Chamar isso de crise, ou mesmo de decadência, é de um otimismo delirante. A cultura brasileira tornou-se a caricatura de uma palhaçada. É uma coisa oca, besta, disforme, doente, incalculavelmente irrisória. A inteligência, ao contrário do dinheiro ou da saúde, tem essa peculiaridade. Quanto mais você a perde, menos dá pela falta dela. O homem inteligente, afeito a estudos pesados, logo acha que emburreceu quando, cansado, nervoso ou mal dormido, sente dificuldades em compreender algo. Aquele que nunca entendeu grande coisa se acha perfeitamente normal quando entende menos ainda, pois esqueceu o pouco que entendia e já não tem como comparar. Uma das coisas que me deliciam, que me levam ao êxtase quando contemplo o Brasil de hoje, é o ar de seriedade com que as pessoas discutem e pretendem sanar os males econômicos, políticos e administrativos do Brasil sem ligar a mínima para a destruição da cultura. Como se a inteligência prática substituísse incólume ao emburrecimento geral, como se a inteligência fosse um adorno a ser acrescentado ao sucesso depois de resolvidos todos os problemas, ou como se a inépcia absoluta não fosse, de maneira alguma, um obstáculo à conquista da felicidade geral. A prova mais evidente da insanidade torpe é o sujeito já nem sentir saudade da consciência que teve um dia. Mas não. A inteligência nacional não acabou no dia em que os nossos estudantes tiraram o último lugar numa avaliação entre alunos do curso secundário de 32 países. Acabou logo em seguida, quando o ministro da Educação disse que o resultado poderia ter sido pior. Num sentido mais profundo do que o ministro imaginava, poderia mesmo. Na eleição seguinte, o país colocou na presidência um carreirista enriquecido de terno Armani e unhas polidas, que, por orgulhar-se de jamais ler livros, foi proclamado um símbolo da autenticidade popular. A imagem era falsa, grotesca e insultuosa, mas ninguém percebeu. Se existe um grau abaixo do grotesco, porém, ele foi atingido logo em seguida, quando o escritor Raimundo Faoro, quanto mais bobo, mais celebrado, nas esquerdas como inteligência luminosa, sugeriu o nome do então presidenciável para ocupar uma vaga na Academia Brasileira de Letras. Perto disso, tirar o último lugar num teste chegava a ser meritório. Se o desespero dos estudantes que me escrevem viesse só da situação política, haveria esperança de saná-la por meio de uma ação política. Mas a ação política é um subproduto da cultura, e no estado em que as coisas estão, nenhuma ação política inteligente, ao menos em escala federal, é previsível nas próximas 2 ou 3 gerações. Nas próximas eleições, por exemplo, o país terá de optar novamente entre o PT e o PSDB, isto é, os 2 filhotes monstruosos gerados no ventre da USP, a mãe da esterilidade nacional, ou como bem sintetizou o poeta Bruno Tolentino, a puta que não pariu. Sim, a política brasileira virou uma imensa assembleia de estudantes da USP, com o Partido Comunista de um lado, a Ação Popular de outro, num torneio de arrogância, presunção, hipocrisia, sadismo mental,
mendacidade ilimitada e estupidez sem fim. A USP levou meio século para chegar ao poder e ainda não parou de gerar pseudo-intelectuais ambiciosos, ávidos de mandar, sedentos de ministérios. Sua obra de destruição está longe de haver se completado. Da política, nada de bom se pode esperar num prazo humanamente suportável. Uma ação cultural de grande escala, a fundação de uma autêntica instituição de ensino superior, para contrabalancear a desgraça uspiana, também não é nada provável, dada a omissão das chamadas elites, sempre de rabo entre as pernas, oscilando entre lamber mais um pouco os pés da canalha petista ou apegar-se ao primeiro Zé Serra que apareça. Ao estudante que consiga ainda vislumbrar o que é vida intelectual e faça dela o objetivo de sua existência, restam dois caminhos: o exílio, que pode levar ao lugar errado, a miséria brasileira nasce em Paris, e o isolamento, que pode levar os mais fracos a um desespero ainda mais profundo do que aquele em que se encontram. A única solução viável que enxergo é a formação de pequenos grupos solidários, firmemente decididos a obter uma formação intelectual sólida, de início sem nenhum reconhecimento oficial ou acadêmico, mas forçado mais tarde a obter esse reconhecimento mediante prova de superioridade acachapante. Já não leciono no Brasil, mas a experiência mostrou que muito aluno meu, com alguns anos de aulas e bastante estudo em casa, já está pronto para dar de 10 a 0, não digo em alunos, mas em professores da USP, do calibre de Demétrio Magnoli e Emir Sader, o que, bem feitas as contas, é até luta desigual, é até covardia. O processo é trabalhoso, mas simples. Cumprir as tarefas tradicionais do estudo acadêmico, dominar o trivium, aprender a escrever lendo e imitando os clássicos de 3 idiomas pelo menos, estudar muito Aristóteles, muito Platão, muito Tomás de Aquino, muito Leibniz, Schelling, Husserl, absorver o quanto possível o legado da Universidade Alemã e Austríaca da primeira metade do século XX, conhecer muito bem a história comparada de 2 ou 3 civilizações, absorver os clássicos da teologia e da mística de pelo menos 3 religiões e então, só então, ler Marx, Nietzsche e Foucault. Se depois desse regime você ainda se impressionar com esses 3, é porque é burro mesmo e eu nada posso fazer por você. Mas o ambiente universitário brasileiro de hoje é tão baixo, tão torpe, que só de a gente apresentar essa lista, o mínimo requerido para uma formação séria de filósofo ou erudito, o pessoal já arregala os olhos de susto. Na verdade, o estudante brasileiro não lê nada, só resumo e orelha, além de Emir Sader e da dupla Beto e Boff, que não valem o resumo de uma orelha. É tudo farsa, chanchada, pose. Não há quem não saiba disso e não há quem não acabe se acomodando a essa situação como se fosse natural e inevitável. A abjeção intelectual deste país é sem fim.